Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor doutor Emerson do Nascimento, diretor do Instituto de Ciências Sociais da UFAL, que nos fala aqui, de modo geral, sobre a história e memória das ciências sociais em Alagoas, mas dentro dessa temática que vai marcar um evento, não é, para comemorar os 10 anos do Instituto aqui da UFAL. E dias 21, 22 e 23 deste mês, realizando palestras, conferências, colóquios, debates, exibição de filmes e até homenagens. E aí, dentro desse quesito das homenagens, professor, eu pergunto a contribuição de cientistas sociais de Alagoas na formação do pensamento alagoano. São 3, se não me engano, cientistas sociais, digamos assim, porque contribuem também, né? Não pode-se dizer que sejam graduados, alguns nas ciências sociais, mas é um conjunto de colaboradores, não é, que formam o pensamento alagoano, na ótica da ciência social. Bom, na verdade temos mais, né, em termos de homenagens. Serão 6 homenagens, na verdade. O dobro. Exatamente, o dobro. E é claro que é sempre difícil recortar essas homenagens, porque sempre fica parecendo que a gente esqueceu alguém ou que a gente não foi grato a alguém, e não é exatamente esse o tom. Quando a gente discutiu isso, haviam, claro, questões de ordem de limitação mesmo, a gente não poderia homenagear a todos, mas é claro que na representação de alguns a gente estende a homenagem a outros tantos colaboradores e figuras importantes para a trajetória, para a formação das ciências sociais em Alagoas, mas a gente também priorizou enfatizar, por exemplo, alguns intelectuais alagoanos de renome, de uma importância substancial, e que talvez são menos laureados do que alguns que já são conhecidos, talvez, da maioria, ou são mais popularizados, como o próprio Theo Brandão, né? Ou Tavares Bastos, por exemplo, que nomeia a Assembleia Legislativa. Né? A gente quis também visitar alguns intelectuais menos conhecidos, até para poder publicizar melhor o pensamento, a obra, familiarizar mais a comunidade acadêmica e o público de maneira também, geral. né? Sim. Nesse sentido, a gente criou uma medalha, o Instituto criou uma medalha comemorativa, né, que na verdade é uma espécie de condecoração pela contribuição que aquela personalidade, aquela pessoa deu às ciências sociais em Alagoas de maneira geral. E o nome que nós escolhemos para nomear, né, o título que nós resolvemos dar a essa medalha é o de Manuel Diegue Júnior, que é talvez, sem sombra de dúvida, talvez um dos maiores intelectuais, um dos maiores cientistas sociais alagoanos da segunda metade do século XX. Né? E talvez menos conhecido da maioria dos alagoanos, Certamente. da maioria da comunidade acadêmica. Então a gente achou que seria louvável e muito positivo, apropriada a homenagem ao Manuel Diegues através da medalha, e com essa medalha condecorar outros ex-professores nossos ou intelectuais locais que tiveram uma contribuição significativa. Né? E aí a programação prevê homenagens ao professor Disseu Lindoso, ao professor Sálvio de Almeida, a professora Belmira Magalhães, né? A professora Tânia Nobre, e é um professor nosso recém-falecido, né, que era o professor Paulo Décio, que era o diretor... Saudoso Paulo Décio, que foi o primeiro diretor do Instituto. Né? E é claro que na figura do Paulo Décio, homenagear outros tantos professores que também passaram pela casa e não estão mais entre nós também. Né? Então também vai ser um momento de celebração desse ponto de vista da própria convivência, da sociabilidade entre os professores e do reconhecimento. Professor? Do reconhecimento que serve também como uma mola propulsora para quem está na atividade. Exato, porque a gente está falando de pessoas que tiveram contribuições significativas no que escreveram, no que pensaram, no que ajudaram a problematizar sobre a realidade local, né, mas que também foram muito importantes, vários deles, na parte administrativa do curso, né, na formação de tantos e tantos alunos, nas orientações de tantas dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, ou seja, sujeitos que marcaram a formação de gerações de alunos junto ao Instituto de Ciências Sociais. Antes mesmo da criação do Instituto, não é? Antes da criação do Instituto, que é uma coisa interessante que você pontuou, personalidades que foram importantes ou que são importantes para a formação das ciências sociais em Alagoas, mas necessariamente não são formados em ciências sociais. Exatamente. Isso é interessante pensar. Eu digo sempre para os meus alunos que por exemplo,
o pensamento social, ou um pensamento sobre o mundo social, ele antecede, inclusive, a disciplinarização da sociologia, né? A reflexão sobre a política ela é anterior à ciência política. Certamente. Né? E é claro que essa reflexão, esse embrião de pensamento, ele é também fundamental para a constituição desses campos disciplinares. Né? De maneira geral, as ciências sociais elas se institucionalizam no Brasil na década de 30. Mas isso não quer dizer que a gente não possa falar em precursores das ciências sociais no Brasil antes de 1930. Né? Então, em Alagoas, a gente também pode pontuar a importância significativa que vários intelectuais tiveram para a formação das ciências sociais em Alagoas, inclusive numa época onde a formação específica em ciências sociais sequer existia. Não existia, exatamente. Né? Mas ainda assim são autores intelectuais precursores no tratamento de determinadas questões ou no formato da abordagem, da problematização da realidade a partir de uma perspectiva socioantropológica. Pois é, a importância das ciências sociais, né, no entendimento da política, da economia, do desenvolvimento social, isso no país, no estado, no município, tudo isso foi vivenciado e tivemos alguns expoentes antes mesmo da formação acadêmica. E isso pode ser relevante e considerado hoje pela academia, não? Claro, sem dúvida. Né? Por exemplo, durante a programação do evento, vários professores que tinham familiaridades com determinados autores intelectuais alagoanos propuseram a composição de conferências, mesas e tudo mais. Dentre esses intelectuais, eu particularmente me propus a revisitar o pensamento do Tavares Bastos, por uma afinidade eletiva em termos de vinda da ciência política, o Tavares Bastos ser uma representação de grande peso dentro do pensamento político brasileiro, sobretudo durante o Segundo Reinado. Reconhecido internacionalmente. E claro, né? E nos últimos tempos parei para voltar à obra do Tavares Bastos, né? Para ler mais sobre o Tavares Bastos e para além das obras que já conhecia. E fiquei absolutamente fascinado pelo Tavares Bastos, né? É um sujeito... Não há quem não se fascine. É um sujeito interessantíssimo e por mais que falado, me parece que ainda pouquíssimo conhecido, né? Eu fiquei estarrecido de pensar, por exemplo, que o Tavares Bastos vai para a Amazônia, né? Que o Tavares Bastos tem uma obra gigantesca falecendo aos 36 anos de idade. Ou seja, em termos práticos, o Tavares Bastos produziu a obra intelectual dele dentro de 10 a 15 anos. Isso é um tempo muito exíguo, né? Claro. Para quem tem uma vivência. Exato, e além de intelectual, era um sujeito absolutamente ativista do ponto de vista político, era um cronista, escrevia constantemente para os jornais de época. Exatamente. Né? Ou seja, uma figura absolutamente interessante, né? Talvez o maior intelectual do segundo. No contexto, sim, opinando, fazendo, né? Executando, exatamente. Exatamente. Talvez o maior intelectual brasileiro do Segundo Império é o Tavares Bastos. É uma figura que merece ser mais visitada ainda, eu acho. Pouco conhecido, eu acho, desse ponto de vista. Mais pesquisado. Mais pesquisado. Faltam mais trabalhos, eu acho, sobre o Tavares Bastos. Ainda há muita coisa a ser explorada na obra dele. Mas, além disso, a gente também vai ter outras mesas tratando de outros intelectuais, né? Otávio Brandão, né? O Abelardo Duarte. E aí é claro que a gente sempre acaba tendo que recortar, né? Que esquecer alguém, né? Não exatamente esquecer, mas... Não dá para contemplar todos, né? E aí a gente fez esse recorte exatamente quase do ponto de vista didático, de pensar naqueles autores que a gente acha que seria interessante visitar nesse momento, que estão um pouco esquecidos, que seria importante. Isso é uma preocupação procedente para que esses valores não se percam, né? Na história. Está lá registrado, mas se não houver essa movimentação no âmbito da escolha para a pesquisa, tende a cair no esquecimento já existente por boa parte da comunidade acadêmica. Claro, né? Completamente. Professor, além dessas discussões, haverá também na programação a exposição de fotos. O que vamos ver nesses registros? Então, a gente vai ver desde registros mais informais ou formais da própria trajetória e da história do Instituto, em termos de momentos, celebrações, alunos, professores, atividades que foram desenvolvidas pelo Instituto ao longo do tempo, né? E alguns professores se propuseram a resgatar essa memória fotográfica para poder constituir esses acervos e a exposição dessas imagens. Mas, além disso, junto ao Instituto de Ciências Sociais, nós também temos professores que se dedicam no campo da antropologia visual ao estudo da imagem.
seja imagem em movimento, seja fotografia. Então, durante essa celebração, a gente vai ter momentos também de exibição de filmes etnográficos produzidos por professores e alunos do Instituto de Ciências Sociais e também a exibição de fotografias que são parte de acervos documentais etnográficos de professores da casa também, né, que foram coletados, produzidos ao longo do tempo. Então, a gente vai ter exibições simultâneas dessas fotografias e dessas imagens. Que produz discussão também. Exato. Né? Provavelmente no hall do auditório, do Centro Integrado, nos intervalos entre as mesas ou conferências, né, exatamente para, digamos assim, ambientar um pouco do espaço de intervalo entre essas atividades. O mais interessante é o papel que representa essa comemoração dos 10 anos do Instituto para essas novas gerações, né? De quem não vivenciou, por exemplo, talvez uma efervescência da época do curso, né? Da criação do curso, e porque 10 anos é um período recente, mas que podemos fazer até referências sobre o que era, como estamos, e estabelecer pensamentos novos também da realidade. Sim, né? Sim, eu acho que os últimos momentos, os últimos 10 anos, talvez a gente tenha chegado a um momento substancial de consolidação do curso de maneira geral. E é claro que aí a gente está falando do esforço dos professores, a gente está falando do esforço da universidade e a gente está falando também de momentos, de contextos de ordem histórica e administrativa também, né? Por exemplo, eu ingressei no Instituto de Ciências Sociais no final de 2008. Junto comigo, ou um pouco antes de mim, uma leva significativa de professores que hoje integram a casa, né? Para você ter ideia, de 2006 a 2017, o quadro docente do Instituto de Ciências Sociais ele praticamente duplicou, né, a partir da ampliação das vagas do Reúne. Né? Então, onde foi possível contratar um número maior de professores. E aí garantia, claro, uma oferta mais qualificada em termos de disciplinas, de metodologias aplicadas, ou seja, houve processos de melhoria significativa na formação discente durante esse período. Professor, já que o senhor vivenciou essa ampliação, esse acesso, possibilitando instrumentalizar o curso de uma forma, e o próprio Instituto, como vê essa postura do governo federal em relação ao congelamento de recursos, né, para investimento na educação como um todo no país? Olha, eu não atravessei diretamente a experimentação do processo de ampliação, duplicação dos cursos, porque nesse momento eu ainda não estava na universidade. Mas minha vaga como professor da casa foi uma vaga Reúne, ou seja, uma vaga exatamente da ampliação oferecida pelo governo federal naquele momento. Há vários diagnósticos e há várias posições dentro da universidade quanto a esse processo de ampliação, algumas mais positivas, outras mais pessimistas. O fato é que essa ampliação ela trouxe uma transformação significativa do ponto de vista da estrutura social da universidade, da ampliação da universidade, da democratização da universidade para a comunidade de maneira geral. E que eu acho e avalio como extremamente positiva. Né? É um momento extremamente válido. Nos últimos tempos, é claro que a gente já começou a sentir um pouco na pele essas restrições do ponto de vista orçamentário, né? Desde o último ano, a universidade passou por cortes significativos em termos orçamentários, que é claro que chegam na ponta também para os departamentos, a partir do corte de recursos disponíveis, desde do recurso destinado à pesquisa, à pós-graduação, até os recursos destinados à manutenção da própria estrutura administrativa da universidade. Isso já é perceptível de alguma forma. Né? E nesse sentido, as manifestações contrárias também são válidas, né? Também são válidas e são legítimas nesse sentido, né? Exatamente porque é uma contestação sobre o direcionamento político, né, tomado em relação à gestão do ensino superior. As questões da gestão do ensino superior no Brasil. Que, na verdade, acabam se levantando não só no plano do ensino superior, mas também no plano da educação básica, né? A partir da reforma do ensino médio. Exatamente. Professor, nós vamos chamar agora o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta. Ok.